Aleluia. Meu Deus, algo extraordinário vai acontecer essa noite, querido. Não, você não me ouviu. Algo extraordinário vai acontecer essa noite. Há um mover do Espírito preparado para aqueles que desejam a presença. Veja, a igreja perdeu muito tempo com a ausência do mover, porque nós passamos muito tempo preocupado com o barulho, muito tempo preocupado com as nossas situações, os nossos problemas. Mas o mover genuíno do Espírito vem quando nós estamos mais preocupados em buscar dele. Você não me ouviu? O grande problema da nossa geração hoje é achar que o avivamento e que a unção vai se derramar sobre a nossa igreja de qualquer jeito. O problema é achar que de qualquer jeito Deus vai vir, porque a graça e a misericórdia são suficientes. Mas não é assim que Deus nos ensina. A Bíblia diz que de fato Ele vem buscar uma igreja sem mágoa, sem rúcula, de fato é um período de andarmos em santidade. Nós temos desejado o aumento de unção nos cultos, desejado o aumento de unção nas nossas vidas, mas não há aumento de unção sem consagração. Você não me ouviu? Não há aumento de unção sem consagração. Pessoas grandes, homens grandes em Deus, não experimentaram de um grande mover do Espírito, simplesmente abanando e desejando mover. É necessário pagar um preço para isso. E o grande problema da igreja hoje continua sendo o mesmo, eu acredito, de muito tempo atrás, que é a falta de vida no Espírito, a falta de dedicação ao Senhor, a troca que nós fizemos entre o trabalho e a igreja, o trabalho e as coisas do Espírito, os nossos sonhos e os sonhos de Deus. Nós trocamos as coisas e agora temos problemas em reajustar tudo e tentar entender o propósito de Deus, porque a nossa vida está muito cheia de si. E quando se está cheio de si, há uma dificuldade de entender o propósito. Mas quando você deixa o seu eu de lá, Deus entra em ação. Quando você passa a entender que você está aqui para realizar um propósito e um sonho que não é seu, mas é dele, Ele realizará o propósito com excelência na sua vida. Mas a igreja continua esperando de homens naturais, ou de palavras de homens de Deus, ou proféticas, para poder se mover no Espírito. Mas para se mover no Espírito é necessário ser avivado por si mesmo. É necessário termos uma vida avivada em Espírito, juntos, tendo comunhão com o Espírito. Sabe, querido, quando você tem comunhão com o Espírito, você passa a andar à frente. Você tem informações antes. Enquanto muita gente está espantada com o que está acontecendo na política do Brasil, eu me lembro de várias vezes que Deus me chamava para orar. Enquanto eu orava, muitas vezes inclusive aqui na igreja, eu me lembro que Deus me comovia e me levava de fato a uma ira santa para declarar a queda da corrupção no Brasil. E muita gente está surpresa com o que está acontecendo, mas para aqueles que estão andando com o Espírito, eles sabem o que vai acontecer. E esse é um tempo onde nós precisamos antever algumas coisas. Esse é um tempo onde nós precisamos desejar mais o mover do Espírito como nunca antes, porque talvez nós estamos vivendo um tempo onde a igreja será mais perseguida. Talvez seja um tempo onde nós seremos mais afrontados. Talvez seja um tempo onde nós seremos de fato perseguidos a pequenas ações, o cuidado no que se fala, o cuidado no que se pensa, o cuidado como olha, como se trata. É um tempo que a igreja vive sob pressão. Você não pode falar um ai que a igreja ou o mundo entende de forma contrária, porque há uma pressão sobre a igreja. Mas o que é isso, Mateus? É a manifestação do que a Bíblia diz. A criação aguarda com grande expectativa as manifestações do Filho de Deus. A pressão que há sobre nós é para manifestarmos o que você tem aí dentro. Se você é alguém de grande capacidade, se você é alguém bom no seu trabalho, se você é bom no que faz, você sabe que junto com os aplausos há muita pressão no que você faz. As pessoas não simplesmente olham para você e esperam coisas básicas, elas esperam coisas extraordinárias. Porque você não foi criado para o comum, você foi criado para algo muito maior.
E aí você não se permite crescer e vive nessa caixa de pressão, porque não entende que a vida em Deus é necessário consagrar-se. É necessário uma vida de entrega por completo, onde tudo se torna mais fácil. As pessoas acham que o evangelho é oba-oba, mas há um nível para chegar no oba-oba. Há coisas que precisam ser tratadas e trabalhadas dentro de nós, onde de fato nós iremos entrar no gozo do Senhor, onde a Bíblia diz no descanso. Há um lugar, você percebe que quando você está orando, você sabe que há um tempo e há uma estação em que de fato você, cara, aqui está tudo resolvido. Aqui de fato eu consegui colocar o néctar da palavra dentro de mim e viver a vida de acordo com o que Deus quer e espera de mim nesse tempo, nessa estação. Mas isso às vezes é perdido, por quê, Mateus? Porque nós continuamos parando no meio do caminho pelos mesmos problemas. Falta de oração, falta de leitura, falta de dedicação ao Espírito, falta de vergonha na cara para orar. É a mesma coisa, é sempre o mesmo problema, porque o diabo sempre trabalha da mesma forma. O diabo não há sabedoria no que ele faz. Nós sabemos quando há divisão na igreja. Nós sabemos as características das pessoas que criam divisão. Nós sabemos as características dos soberbos, porque eles, como o diabo está envolvido, e você não vai dizer que o cara é encapetado, amém? Mas como você sabe que há uma influência do diabo, você sabe reconhecer aquilo. E tem muita gente andando associado com o diabo e não sabe nem que é ele. Porque o diabo tem suas máscaras. A Bíblia fala dos falsos profetas. Os falsos profetas são os mascarados do diabo dentro da igreja. Aqueles que vão falar o que não escutam de Deus, mas escutam do diabo. Porque se não escuta de Deus, está ouvindo de alguém. E tudo que vem da carne é do diabo. Por isso a necessidade de vivermos uma vida íntima com o Espírito, onde tudo que é falado é filtrado dentro de você com a informação correta. Porque não foi um homem simplesmente que falou para você, mas você tem uma informação interior que aquilo é verdade. Você tem uma convicção dentro de você que foi o Espírito que tratou contigo, não porque o pastor Cristiano disse para mim, mas porque Deus confirmou comigo. E nós continuamos vivendo isso dentro da igreja, num tempo onde as pessoas simplesmente acham que a igreja é levantar as mãos e viver de qualquer jeito, mas tudo que tem a ver com a igreja tem a ver com consagração. Se você viver a tua vida consagrada na mídia, a unção que há nesse lugar pode ser transmitida pela internet. Se você vive a tua vida consagrada e trabalha no diaconato, teu abraço transmite vida. Se você vive uma vida consagrada no trabalho, as pessoas passam perto de você e desejam o Deus que você serve, porque isso se trata de uma vida consagrada. Eu não me lembro de uma vez em que Jesus tenha passado e as pessoas não tenham seguido Ele, porque Ele vivia uma vida tão consagrada e tão consciente daquilo que havia sobre Ele, que onde Ele passava as pessoas o seguiam, porque os milagres o acompanhavam. A Bíblia diz que ele ensinava e os sinais o acompanhavam. E muita gente dentro da igreja, eu vou abrir um parênteses dentro do que eu estou ministrando, mas muita gente associou o ensino dentro da igreja como falta de mover. Não é ensino, então eu vou dormir. Hoje é ensino, eu vou dormir. Inclusive até os pregadores não se qualificam como deve para ensinar, porque eles acham que ensinar é algo mais centrado, mais protocolar. Não, querido, o teu ensino tem que ser cheio de vida, tem que ter unção no que você faz, porque a Bíblia diz, olha, a Bíblia não diz que a alta sabedoria quebra o jugo, a Bíblia não diz que a sua forma eloquente de falar quebra o jugo. O que quebra o jugo é a unção, e não há unção sem consagração. Então se nós desejamos manifestar o poder de Deus e a unção de Deus que há sobre nós, é necessário se consagrar. Isso é uma lei, é um princípio. Vocês vão me amar mais hoje. Olha só, de fato, nós vamos falar um pouco sobre o fogo do Espírito e sobre a unção do Espírito. E eu quero que você pergunte para o seu irmão, olha para ele e diz assim: tem fogo aí, meu irmão? Aleluia. Abra a tua Bíblia em 1 Reis. Primeira Reis, capítulo 18. A partir do versículo 20. A partir do versículo 20. Todos acharam? Diga amém. Diz assim: então enviou Acabe mensageiros essa versão
Não é que eu quero ler. Vamos lá, versículo 20. Acabe convocou então todo o Israel e reuniu os profetas no Monte Carmelo. Elias dirigiu-se ao povo e disse: até quando vocês vão oscilar entre duas opiniões? Isso serve também para a nossa igreja hoje. Se o Senhor é Deus, siga-no, mas se Baal é Deus, siga-no. O povo, porém, nada respondeu. Disse então Elias: eu sou o único que restou dos profetas do Senhor, mas Baal tem 450 profetas. Tragam 2 novilhos, escolham eles um, e cortem-no em pedaços, e ponham sobre a lenha, mas não acenda fogo. Eu preparei o outro novilho, e colocarei sobre a lenha, e também não acenderei fogo nela. Então vocês invocarão o nome do seu Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. O Deus que responder por meio de fogo, esse é Deus. Então todo o povo disse: o que você disse é bom. Versículo 25. Elias disse aos profetas de Baal: escolham um dos novilhos e preparem-se no primeiro, visto que vocês são tantos. Clamem pelo nome do seu Deus, mas não acendam o fogo. Então pegaram o novilho que lhes foi dado e o prepararam, e clamaram pelo nome de Baal desde a manhã até o meio-dia. Ó Baal, responde-nos, gritavam. Eu quero que você pegue isso aqui, nós vamos falar sobre isso. E dançavam, diga assim, dançavam, em volta do altar que haviam feito, mas não houve nenhuma resposta, ninguém respondeu. Ao meio-dia Elias começou a zombar deles. Gritem mais alto, dizia, já que é um Deus, quem sabe está meditando, ou ocupado, ou de repente ele foi viajar, talvez esteja dormindo e precise ser despertado. Então passaram a gritar ainda mais alto e a ferir-se com espadas e lanças, de acordo com o costume deles, até sangrarem. Vamos parar por aqui, nós já vamos continuar. Paramos no versículo 28. Mateus, o que é que isso tem a ver com o que nós vamos falar, onde você quer chegar sobre a unção? Porque o que eu quero dizer para você hoje, querido, é que dançar, pular, correr, gritar e se alegrar na presença são sim coisas que nós devemos fazer. Diga amém. Isso faz parte do pacote de celebração, porque você celebra, porque você ama o que Deus fez por você. Você não precisa que um ministro de louvor peça, ou que o pregador te empolgue. Você entende que você já é galardoado suficientemente para dar graças a Deus. Então correr, celebrar, dançar, gritar, isso tudo é bíblico. Porém, nós estamos vivendo hoje uma época onde nós temos desejado o avivamento. Muito tem se falado sobre o avivamento, mas as pessoas têm trocado o sentido do avivamento, e elas têm achado que avivamento tem a ver com barulho. E quanto mais barulho o louvor fizer, a unção está presente. Quanto mais grito o povo der, a unção está presente. Mas de fato isso não tem nada a ver. Entenda, você deve e pode, e é natural, gritar e celebrar quando a unção está em manifestação. Está entendendo? Porém, a igreja tem forçado alguns moveres, porque tem achado que o avivamento é só isso. Entendam onde eu quero chegar. Existe uma diferença entre dançar e dançar no Espírito. Você vai pegar. Existe uma diferença entre gritar e gritar no Espírito. Existe uma diferença entre correr e correr no Espírito. É diferente correr debaixo de uma instrução. É diferente fazer algo consciente do que se está fazendo. E o problema é que tem muita gente dançando em ambiente que não há a palavra. Mas de fato, o que você está celebrando se onde você está não tem palavra? Porque de fato, para os que são crentes de verdade, a motivação e o que faz você celebrar, a base é a palavra. Tem muita gente dançando nas igrejas aí, ouvindo que Deus mata. Isso é falta de palavra. Está dançando sobre nada. Está dançando sobre uma falsa verdade.
Tem muita gente dizendo, glória a Deus. Quando as pessoas escutam, Deus vai te colocar no calabouço, está celebrando uma falsa verdade. O mover do Espírito genuíno só acontece onde há a palavra. Se não houver palavra, é só barulho. Mas se a palavra está envolvida, o que você faz é espiritual. Há uma diferença entre dançar, por emoções e sentimentos, e dançar sobre a palavra. Não há mover do Espírito sem a palavra. Mover do Espírito sem a palavra é só barulho. Todo mundo gritando. A palavra não está envolvida. Não há uma razão por dentro pela qual está acontecendo isso com você. É só barulho, só emoção. Só porque você está vendo todo mundo gritar, você grita. E entenda onde eu quero chegar, querido. Eu não estou indo contra essas coisas não. Você está entendendo bem o que eu estou querendo dizer? Vocês me conhecem aqui, vocês sabem que se brincar, todo culto eu saio rouco de gritar. Só que há uma diferença quando a motivação é certa. Nós precisamos ter a motivação certa para essas coisas. E o que eu vejo é que muita gente grita só depois que pede. Só depois que pede, celebra. Então o que está faltando? Está faltando palavra. Então hoje está chegando palavra para você entender por que dança, por que celebra e por que deve fazer. Me dá uma agonia. Tem ministro, pastor, um monte de gente. O louvor está lá e o camarada. Muito bom o louvor, muito bom. A mão no bolso, coçando, baixando a cabeça. Tipo assim, meu irmão, tu não está fazendo para a gente não, tu está fazendo para Deus. Eu não tenho problema com a tua reação, quem tem é você e Deus. É você que não reconhece o preço que foi pago por você naquela cruz. Para que você seja bom o suficiente, ou talvez ao meu jeito suficiente, para você ficar assim. Mas será que você esqueceu quando a Bíblia diz assim, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então todos os teus jeitos têm que ir embora com Ele. Aleluia. Vamos lá, agora a gente vai chegar no ponto principal. Nós estávamos em que versículo? 21. Olha, o povo está ligado, aleluia. É isso. Vamos lá. Então passaram a gritar mais alto e a ferir-se com espadas e lanças, de acordo com o costume deles, até sangrarem. Passou o meio-dia e eles continuaram profetizando em transe até a hora do sacrifício de tarde. Mas não houve resposta alguma, ninguém respondeu, ninguém deu atenção. Versículo 30. Então Elias disse a todo o povo, aproximem-se de mim. Veja, querido, uma vida consagrada, pense num camarada ousado. Quando se tem uma vida consagrada, meu irmão, a expressão muda. Porque tu se torna um leão na unção. Você passa a ser fora do comum. Porque a unção te capacita a ser fora do comum. Sabia que você pode ser um acima da média? Não pela tua própria inteligência ou pela própria força, mas porque a unção te habilita a ser melhor. O problema continua sendo o mesmo. Nós não entendemos. Eu estava conversando com um amigo meu esses dias. Eu disse, cara, sabe qual é o problema? É que a gente não crê mesmo na palavra. A verdade é essa. A gente lê as coisas, mas aquilo não entra como verdade. Porque se entrar como verdade, tua vida muda na hora. Então nós passamos um processo muito grande para acreditar nas coisas. Mas se você entender que se tua vida estiver consagrada, esse processo se torna mais rápido. Vamos continuar. E aí Elias, cheio de ousadia, disse, vem cá. O povo se aproximou. E Elias reparou o altar do Senhor que estava em ruínas. Depois apanhou 12 pedras, uma para cada tribo dos descendentes de Jacó, a quem a palavra do Senhor tinha sido dirigida, e disse, seu nome será Israel.
Com as pedras construiu um altar em honra do Senhor e cavou ao redor do altar uma valeta com capacidade de 2 medidas de semente. Depois arrumou a lenha, cortou o novilho em pedaços e pôs sobre a lenha. Então lhes disse: encham de água. Aqui é onde entra o ponto do sobrenatural. Mateus, por quê? Muita gente simplesmente só entende: foi sobrenatural porque ele mandou encher de água. Mas muitas vezes, querido, ou de fato, eu não posso dizer com certeza, mas eu acredito que todas as vezes, ou muitas vezes que a Bíblia usa a água em associação com a palavra. Então, para eles, era a água que estava sendo jogada. Para Elias era a palavra. Para Elias era a consciência de: olha, eu estou enchendo aqui. Aquilo ali de fato era a expressão, isso veio agora. Aquilo ali de fato era a expressão da confiança de Elias em Deus. Porque não tinha necessidade de Elias fazer aquilo. Ele simplesmente podia mandar descer fogo do céu. Mas a expressão de confiança era tanto em Deus que ele disse: taca água aí, joga água aí. Então, quem confia em Deus, o que é que você faz? Joga a palavra. Aleluia. Rapaz, eu vou correr até lá em casa hoje. Entenda, se você não envolver a palavra, não há fogo genuíno. Se nós não envolvermos a palavra na situação, Deus não responde a oração. Só há resposta de oração quando a palavra está envolvida. Se a palavra estiver envolvida, fica tranquilo, está tudo certo. Está tudo resolvido, se a palavra estiver envolvida. Se a palavra não estiver envolvida, não há respostas. Mas se a palavra estiver envolvida, não são homens que garantem a mudança. O próprio Deus garante a mudança. E aí o que é que Elias fez? Encheu de água 4 grandes cântaros e derramai-a sobre todo o holocausto e a lenha armada. E acrescentou: repete esse procedimento uma segunda vez. E eles fizeram. E ele disse de novo: fazei a terceira vez. E eles assim o fizeram pela terceira vez. Olha o resultado. De modo que toda aquela água corria. Então era tanta água sobre o holocausto. Meu irmão, quando há um encharque da palavra aonde você está ou em você, é diferente. E aí a água começava a escorrer. E eu imagino aquele local cheio de água, chegando a encher completamente toda a valeta que fora cavada. Lembrando isso, ainda tem isso, era cavado. Ele não construiu simplesmente para cima. Ele cavou, botou tudo lá embaixo, depois ainda jogou mais água, aí encheu o buraco. Como a chegada do pôr do sol, quando se apresenta a oferenda, Elias o profeta, olha a pegada de Elias, meu irmão. Aproximou-se e exclamou: ó Yahvé, Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, saibas hoje que tu és Deus em Jundiaí, que sou teu servo e que foi por ordem expressa da tua... Veja, Elias tinha uma consciência de que ele era representante dele. Porque Elias está dizendo aqui o seguinte, que sou teu e que foi por ordem expressa. Ou seja, ele não está dizendo, o que ele está querendo dizer? Vamos ter uma conversa com Deus. Se Deus estivesse aqui conversando com Deus bem massa, eu ia dizer assim para Deus: Deus, eu sou teu servo, sou teu filho. Agora eu estou aqui, não é para realizar a minha vontade. E eu não vim aqui pela minha vontade. Eu vim aqui debaixo de uma ordem que você me deu. Quer que eu estaria fazendo aqui? Jogando a responsabilidade para quem prometeu. Só que a Bíblia diz algo sobre Deus que é espetacular. Tudo que Ele promete, Ele cumpre. Então quando você joga a bola para Deus, não precisa se preocupar. Ele vai matar no peito e vai fazer o gol. É simples. Olha só, por ordem expressa da tua parte que realizei todos esses atos de fé mediante a tua palavra. Aí desce o fogo e o negócio fica massa. Agora pois respondeu-me, ó Yahvé, atende-me, para que este povo reconheça que só tu, ó Senhor, és Deus, e fazes o coração do... Veja, há um propósito para o fogo cair.
Não é para o fogo cair para você sair do mesmo jeito, não. Existe um propósito envolvido no derramar da unção, querido. Existe um propósito quando o povo debaixo da unção. Não é simplesmente barulho, não. Há um propósito envolvido. E qual é o propósito? Reconhecer que Ele é Deus. Para que quando as pessoas cheguem num ambiente em que está tão cheio da presença de Deus, as pessoas dizem, cara, isso aqui não é natural, é Deus. É Deus em ação. Cara, aquele povo lá da igreja do Verbo da Vida de Jundiaí corre, mas não é de qualquer jeito não. Meu irmão, um cara passou por mim correndo e eu caí na unção. Nós precisamos ser assim, queridos, consciente do que fazemos debaixo da unção, porque um movimento debaixo da unção gera transformação. Eu me lembro desse testemunho que meu pai conta, quando a mulher está sentada no culto, assistindo o culto, e no meio da palavra, Deus disse para ela assim, levante e corra. Ela diz, o quê? Levante e corra. Não, eu vou correr? Vou nada. No meio da palavra aqui, pastor Marcelo, se levantar, correr e voltar? Não, vou não, estou tranquilo, Senhor. Levante e corra. Opa, acho que é o diabo que está falando comigo. Levante e corra. Não, vou atrapalhar o culto. Levante e corra. Era uma instrução do Espírito. Aí ela obedeceu, ela saiu, voltou. Quando ela voltou, que ela sentou na cadeira, Deus disse para ela assim, você acabou de correr para sua casa nova. Então, um movimento natural debaixo da unção do Espírito se torna sobrenatural. Coisas acontecem quando você se move no Espírito. Não é comum. De fato, nunca trate a unção como comum. É um erro que nós cometemos, é tratar a unção como comum. Tanto na vida de cada um, como dos líderes, como a unção no geral. Amém? Diga assim, não trato a unção como comum. Olha só, és Deus e faz o coração do povo retornar para ti. Então, eu creio que esse é o tempo, pastor Marcelo, onde nós iremos ver coisas instantâneas. Eu tenho falado com o Senhor, eu disse, pai, eu estou cansado, eu não aceito isso para a minha vida, de orar por pessoas e esperar a resposta, de orar por um paralítico e depois vai crer e vai acontecer. Deus disse, você quer isso? Então vá botar a carinha no pó, vá orar mais. Então, se esse é um tempo onde nós precisamos se consagrar mais, aí é onde as coisas vão acontecer instantaneamente. Aonde um contrato será fechado na hora, onde as pessoas não vão dizer para você assim, não, eu vou pensar, eu vou analisar as outras propostas. Não, a unção que há dentro de você é para resolver tudo, resolver qualquer tipo de problema. Há uma capacidade de Deus dentro de você para fazer coisas sobrenaturais, para realizar proezas. É o tempo de viver coisas instantâneas, curas instantâneas, milagres. A Bíblia diz, se você crer, quando pedir, assim que crê, a Bíblia diz assim, aquele que pede, recebe. Então é seu, já é seu. Se você começar a viver a tua vida de maneira tão consagrada, onde você vai chegar nessa convicção, que você saiu da oração, é meu, você chegou no nível onde Deus quer. Esse é o nível de fé que agrada a Deus. É o nível onde pedi, recebi, pedi, recebi. Olha só, e o queimou completamente. No mesmo instante caiu o fogo de Yahvé sobre o sacrifício. Imagina aquela cena espetacular, fogão descendo do céu, e queimou completamente bem, com toda a lenha armada, as pedras e todo o chão em volta, e ainda secou toda a água que enchia a valeta. O que isso me mostra é que uma vez que nós nos encharcamos com a palavra, o mover do Espírito vem, e vem pesado, vem com a glória poderosa. Só que depois tem outro processo. Qual é? Tem que encher de palavra de novo. Por quê? Porque o fogo de quinta não é o fogo de domingo. A unção de hoje não é a unção de amanhã.
O que Deus tem para realizar hoje não é o que vai ser amanhã, pode ser completamente diferente. Por isso é necessário se encharcar da palavra o tempo todo. Aí você toma palavra, Deus fogo, pá. Aí você, eu estou avivado, aleluia. Aí você passa a ficar mais avivado. O que é que a consequência do avivamento faz? Você quer mais palavra. Aí é um ciclo que a tua vida vira um sucesso. Porque é palavra, fogo. Aí Deus vai dobrando a dose de fogo. Você, eita meu Deus do céu. Você dobra a dose de palavra. Milagres passam a se tornar comum para você. Coisas naturais, que de fato não é natural. Costumes, vamos dizer assim, se torna algo que você vai aprender a viver todos os dias. Algo interessante sobre a unção, e talvez você esteja aqui e você diz, Mateus, o que é a unção? Vim na igreja a primeira vez, ou poucas vezes vim à igreja, ou poucas vezes ouvi sobre unção. Eu não faço a mínima ideia do que é a unção. A unção é a capacidade de Deus para você realizar resultados extraordinários. Escute bem isso. A unção é a capacidade de Deus dentro de você para realizar resultados e trazer resultados extraordinários. Porém, nós confundimos as unções. Existe a unção para pregar. Existe a unção que ela é manifestada fora das quatro paredes. E o propósito da nossa igreja e o propósito da igreja de Cristo é para manifestar a unção não somente nas quatro paredes. De fato, a unção precisa ser evidenciada fora das quatro paredes. Qual é o propósito da unção fora das quatro paredes, Mateus? Trazer as pessoas para conhecerem Jesus. Estava conversando com o pastor Marcelo esses dias e nós estávamos compartilhando algumas coisas sobre avivamento. E eu disse para ele assim, pastor, de fato, avivamento tem a ver com expansão. Avivamento, o propósito do avivamento não é para ser interno somente. Porque se o fogo for só interno, só você vai viver e desfrutar. O propósito do avivamento é que você se torne tão encharcado pela presença e o fogo, que isso expande onde você está. Avivamento está completamente associado com a expansão, com crescimento. Todos os moveres de Deus não foram qualquer tipo de mover, era grande os avivamentos. Nós sabemos da Rua Azusa. Por que sabemos da Rua Azusa? Porque foi grande. Meu pai estava compartilhando conosco esses dias também um avivamento num lar de um rapaz, de uma igreja, onde durou 7 anos o culto. Você tem noção? 7 anos o culto. Aí me fala, Mateus, como assim? O povo não trabalha não? Meu irmão, quando é espiritual, você só entende espiritualmente. Eu sei lá o que Deus fez para cuidar do povo, mas durante 7 anos estava todo mundo lá no fogo. São esse tipo de coisas, são esses tipos de coisas que nós precisamos desejar na igreja. Me dói, queridos, de verdade. E não me dói porque eu sou um ministro, não. Me dói porque eu sou um membro. Quando eu estou sentado como membro, obrigado. Quando eu estou sentado como membro, me dói ver o povo apático, viajando. Aí eu disse, rapaz, o povo não entendeu o propósito da igreja. A igreja, muita gente confundiu a igreja com o hospital. Todo mundo passa o que estiver passando lá fora e vem para a igreja. Agora eu vou me esvaziar. Acha que é uma terapia. Porque sai daqui renovado, porque a presença de Deus está em manifestação. Aí, não, eu vou lá me curar, depois eu vou lá viver do mesmo jeito. Não é assim. A igreja não é sobre um hospital, querido. A igreja não é simplesmente para tratar, não. A igreja é um lugar de reavivamento. A igreja é um lugar de movimento constante nas coisas de Deus. A cura na igreja, com certeza. Mas a igreja agora não é o lugar somente, a igreja é você. E quantas pessoas estão sendo curadas aonde você está? Quantas pessoas estão sendo libertas aonde você trabalha? Me diga quantas. Querido, eu não estou aqui para confrontar você, de gerar um peso de condenação. Mas é hora de despertar, cara. Porque nós estamos muito rasos no evangelho ainda. Tem muita gente crendo para dor de cabeça ainda. Gente com
sente dor na perna, toma remédio. Isso é tão raso para o evangelho. Eu não estou te condenando, eu estou dizendo que há uma unção e uma capacidade dentro de você para resolver tudo isso. Eu me lembro quando eu jogava futebol, querido, na base, e meu pai, eu amo meu pai e minha família, não simplesmente porque eles foram bons comigo não, mas porque eles me deram a palavra. E eu me lembro quando eu jogava futebol, meu pai dizia assim: meu filho, você não precisa jogar comum não, seja diferente. Quando você estiver cansado, diga assim: o Senhor é a força da minha perna. E querido, muitas vezes eu estava correndo e dizendo: o Senhor é a força da minha perna. E você sabe que correr e falar cansa mais, né? Tem uns camaradas que se der 2 passos falando, ele, tá bom, vamos orar aqui rapidinho. Cansou, tá mal fisicamente. Então você sabe que correr e falar, tem uns camaradas condenando aí, eu estou vendo, viu? Aleluia, Maico, seja liberto, meu irmão. Brincadeira. Então, e queridos, eu me lembro que quando terminava os treinos, eu estava lá correndo e falando: o Senhor é a força da minha perna. Todo mundo terminava de dar volta e eu estava lá. Mas era o que, Mateus? Porque você era habilitado? Não, a unção te capacita. Quando você envolve a palavra em tudo que você faz, dá certo. Mas você não pode envolver a palavra em coisas erradas. Se você envolver a palavra no que está certo, vai dar certo. É um princípio básico de Deus. Então, Mateus, o que você quer dizer com isso, querido? É que nós precisamos ter um equilíbrio muito forte, que é palavra e fogo. Palavra e fogo. Palavra e fogo. Não há fogo sem palavra. Não há palavra sem o fogo. Nós precisamos da combinação desses dois juntos e vai criar uma explosão dentro da igreja. Mateus, isso é só para a igreja? Não, isso é para você. É para a igreja no lugar? Não, é para você, porque você é representante da igreja. Então, se você não manifestar essas coisas aonde você está deixando a igreja de fato de lado. E a igreja local se tornou um clube. Mas a consciência de que você é a igreja precisa chegar. Por quê? Porque se na igreja acontecem milagres, por que com você não pode acontecer? Entenda, os milagres não são só para manifestar aqui dentro. De fato, a igreja é um lugar para você vir contar os testemunhos de lá fora. Os milagres e as coisas que têm acontecido com você lá fora. De como você estava cortando o cabelo de alguém, Deus te usou e aquela pessoa foi curada. De como você estava fechando um negócio e Deus te usou. De como você estava orando, precisando de algo e Deus fez superabundar coisas. Isso é o evangelho, vai além das 4 paredes da igreja. Muito além das 4 paredes. Nós já estamos encerrando. Eu quero que você entenda algo sobre a graça. Porque você pode pensar, o que é que a graça tem a ver com a unção? Tudo. Porque a graça, ela te conduz para o lugar onde a unção está presente. Entenda, a graça sempre te conduzirá a um lugar onde a unção está presente. Deus não vai te conduzir a um lugar onde você não pode produzir. Ali não é Deus envolvido. Mas quando Deus te leva a um lugar que você produz, Deus está envolvido naquilo. Eu não estou dizendo que você não vai passar por desafios e que coisas não se levantarão, mas quando você entende que quando romper isso, esse é o lugar, permaneça firme. Permaneça firme, vai valer a pena. Vai valer a pena. Então, a graça, e eu gosto muito de falar isso sempre, muita gente confundiu a graça. Hoje nós temos ministros que pregam a graça radical, que é: não importa o que você faça, a graça sempre te perdoará. O amor sempre te perdoará. A graça sempre vai te alcançar. É verdade, mas a Bíblia diz assim: de Deus não se zomba. Tudo que o homem plantar, certamente colherá. E também não se esqueça que o salário do pecado é a morte. Então tem muita gente achando que eu posso pecar e a graça vai me suportar. Mas a graça não é a permissão de Deus para pecar. A graça é a capacidade para resistir o pecado.
A graça é o revestimento de poder que Deus te dá para suportar as pressões. Você não me ouviu? Então, a graça vai te conduzir a um lugar de unção. Ela vai te conduzir aonde a unção está presente. Eu tive com o Marcelo essa semana. E nós conhecemos um rapaz. O nome dele é Sérgio, não é isso? E, cara, quando eu vi aquele cara falar como ele veio para a igreja, foi espetacular. Ele esteve aqui conosco. E ele disse que estava aqui, estava em casa. E Deus, o Espírito Santo tocou no coração dele. Vá naquela igreja que fica ali na esquina. Aí ele perguntando ao Senhor, que igreja? Não, você sabe que igreja é aquela igreja, porque ele não mora aqui perto. Mas Deus estava mostrando a nossa igreja para ele. Aí o cara veio aqui, de domingo, é isso, Marcelo? Veio de domingo, fez uma conexão com o Marcelo, tem um testemunho sensacional de vida. Grandes amigos de longas datas. O Marcelo viu ele aqui, com um propósito. Porque houve um propósito nessa conexão que eu não posso te contar. Mas foi um galardão de Deus. E eu paro para pensar, eu disse, cara, é isso que a unção e a graça faz. Ela te conduz para um lugar onde está tudo pronto. Ela te conduz para um lugar onde há uma graça envolvida, onde há um propósito envolvido. É por isso que você não deve sair de igreja de qualquer jeito, querido. Não, eu vou sair da igreja porque fica ruim, fica distante para mim. Eu vou sair da igreja porque eu gostei mais da outra. Eu vou sair da igreja porque na outra eu tenho mais oportunidade. Só saia debaixo de uma direção. Porque se você sai fora da direção, você está fora da graça. E aonde não há graça, não há sucesso. O sucesso só é alcançado aonde a graça está envolvida. Então isso vai para tudo. Isso vai para relacionamento conjugal, isso vai para relacionamento de amizade, isso vai para escolas, pais, prestem atenção onde vocês colocam os filhos. Se você entrou num lugar, numa escola que não sentiu paz, tira. Isso é o Espírito Santo te sinalizando algo. Ouvi um testemunho maravilhoso da Graça essa semana também, sobre o filho dela. Ela teve que remover de escola, e ela ficou triste por isso, e Deus disse para ela, eu estou cuidando de tudo. E ela disse, Mateus, meus filhos estão aprendendo coisas que na outra não estava. Isso é a graça. A graça, ela te conduz para um lugar onde há um novo tempo, uma nova habilidade, algo maior. E muitas vezes a graça, muitas vezes, Marcos, a graça confunde o que faz sentido. Porque senão não seria graça. O certo. Tem uma jogada no futebol que é muito interessante. Quando você está aqui, conduzindo a bola em alta velocidade, e o outro rapaz está passando ali, isso é matemática envolvida também. Eu nunca fui muito bom em matemática, glória a Deus, mas eu sei que é uma matemática envolvida nisso. E é muito engraçado, porque a linha... Então, imagine, esse cara está correndo aqui, esse está aqui. Aí tem dois zagueiros que são responsáveis por roubar a bola do adversário. Eles estão correndo junto com ele. E aqui está o gol. Existe um cálculo perfeito, onde esse cara passa a bola para o outro lado, sem que esses dois zagueiros toquem na bola. Aí é onde a gente chama do efeito na bola, a curva. Então você toca a bola de tal forma, que ela passa muitas vezes na frente do zagueiro. Ele fica revoltado que não consegue pegar. A bola vai passando de frente a ele, fazendo uma curva exata para encontrar o camarada aqui e ele fazer o gol. Olha onde Deus é massa, velho. Eu gosto. Olha só, isso é a graça. A graça é você conduzindo. Deus vem te conduzindo em verdade. Olha, quando os desafios chegarem, a instrução para se manter na graça vai chegar. E aí quando a instrução para chegar, quando a instrução para a bola mudar de lugar chegar, seja obediente, confie na unção. Você pode, e aqui é onde a igreja falha, porque Deus diz assim, toca, aí você está dizendo, mas eu não sei como faz o efeito. Eita, rapaz,
Mãe é massa, a revelação é massa, que ela mexe com você por dentro, cara. É muito da hora. Olha só, então, aqui a igreja está com a bola. Ela só precisa devolver a palavra para o Senhor lá e o resto ele resolve. Então, quando nós pegamos a bola, Deus diz, passa, é a hora, e aí é onde entra a mudança de estação. Aqui é onde entra vinho novo. E aí, ó, você dá aquela tapa. Se você continuar aqui parado, não consigo, não posso, não tenho capacidade, eu não sei, pai, mas os dois zagueiros aqui, os caras são muito grandes, eu não sei o que fazer, como é que faz? Uma hora o diabo vai fazer o que ele sempre fez, roubar. A Bíblia diz, o diabo vem para quê? Matar e destruir. Então o primeiro vacilo que você der, o diabo, pá, deu bote. Mas se você confiar na unção, se você confiar na instrução e simplesmente dizer, pai, eu nem sei, mas eu estou acreditando em tu, vai-te embora, pá, aí a bola, chega aqui, é caixa, é sucesso, meu filho. Isso é a graça. Isso é a graça. Então nós precisamos estar ligados ao novo tempo e à nova estação que se inicia nas nossas vidas. Tem muita gente que Deus está empurrando, dando um sinal, solta essa bola logo para o novo tempo, e você está preso no velho. E muita gente faz uma associação só com lugares. Ah, Mateus, você está dizendo que é para eu sair da igreja? Não. Estou dizendo que se Deus mandar você, amém, faça. O que eu estou falando aqui é sobre um estado de espírito. Eu estou falando daquelas coordenadas que Deus te dá. Vamos orar mais, vamos ler a Bíblia mais, vamos fazer isso. Ele dá um impulso para você, só basta obedecer que é sucesso. Quando nós se colocamos no lugar, o centro da vontade de Deus, que é onde nós devemos sempre ir, no lugar onde Oi, estão me ouvindo, né? É esse o lugar onde a Bíblia diz, as bênçãos correrão e te alcançarão. Esse é o lugar, esse é o lugar. O lugar do centro da vontade de Deus de obediência é onde as bênçãos correrão e te alcançarão. O louvor pode subir, por favor. Eu quero falar mais algo sobre a questão do vinho novo e do novo tempo. Entenda algo. Todo mundo conhece a passagem dos odres velhos? Todo mundo conhece? E algo interessante sobre aquela passagem que nós sempre falamos é quando ele diz assim, não é possível colocar vinho novo em odres velhos. E aí ele diz, por quê? O resultado é, vai arrebentar. Então, as duas coisas são importantes. Tanto o vinho como o odre. O responsável pelo vinho não é você, mas pelo mantimento do odre é você. Deus não vai derramar uma nova unção, um novo vinho, algo novo sobre nós, se nós ainda estivermos vivendo nas velhas práticas. O homem passado, o homem carnal continua tendo espaço, não há derramamento de vinho novo. Mateus, mas por que Deus faz isso? Para preservar você. Porque uma vez que o vinho novo é derramado no odre, quebra os dois. É isso que nós agora voltamos para o ponto do avivamento. Você entende porque a igreja precisa estar em santidade? Tem muita gente pedindo pela unção. A glória de Deus se manifesta. Deixa eu te falar uma coisa, bonitão. Se a glória de Deus se manifestar e tiver gente em pecado, é fulminado na hora. Então tem muita gente pedindo pela unção e estão pecado lá dentro.
Aí se a glória vier, meu irmão, é fulminado, porque a luz não bate com trevas. Então, Mateus, então eu não vou pedir a unção. Não faça isso. Isso é prejuízo para você. O que você deve fazer é confiar na unção e na capacidade de Deus que há na tua vida, para você vencer o problema, para você vencer a tua própria vontade, para que aí sim o vinho novo venha sobre você. Esse é um tempo de vinho novo. Você não me ouviu? Esse é um tempo de vinho novo. Esse é um tempo onde o sobrenatural irá nos seguir, queridos. Esse é o tempo onde milagres, semana após semana, você irá testemunhar o milagre que Deus fez com você. Conectados com o Espírito, uma vida aplicada e consagrada ao Senhor, vão gerar grandes resultados.